João capítulo 8, versículos 12 a 20. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Vamos ler todos juntos? De novo lhes falava, juntos, irmãos, juntos, tá? Eu, vocês, vamos lá. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhes objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, logo teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu-lhe Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou só eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também a vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: Onde está o teu Pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilaço, quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Pai, fala ao nosso coração através da tua palavra. Hoje é um culto em que celebramos a luz de Jesus Cristo, esta luz que brilhou no nosso viver. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender esta mensagem e sair daqui, ó Deus, entendedores que esta luz brilha dentro de nós, em nome de Jesus, amém. Já vi muitas pessoas chegarem para mim e dizer: Davidson, como eu queria voltar ao tempo. Voltar ao tempo para poder refazer muitas coisas. Voltar ao tempo, talvez, para consertar outras coisas. Voltar ao tempo, talvez, para dar valor devido a algumas pessoas. Aqui neste texto há duas figuras, dois personagens, e um representando um grupo de pessoas que são os fariseus, o outro Jesus Cristo. E se nós encontrássemos os fariseus hoje, estes mesmos, com certeza eles pediriam a grande oportunidade de voltar ao tempo, para poder eles aproveitarem este momento tão importante que eles tiveram na presença de Jesus. Eles não sabiam ou não reconheceram a importância daquele momento. Eles não reconheceram a importância daquela pessoa. Quando eu era criança, uma tia minha que morava fora do Espírito Santo chegou na casa dos meus pais para poder passar o verão lá em Marataízes, praia. E quando ela chegou à noite, antes de tirar as malas do carro, ela chegou para mim e falou assim: Davidson, eu trouxe um presente maravilhoso para você. E eu, criança, eu falei assim: tia, vamos lá pegar então? Eu falei assim: não, eu vou pegar de manhã, seu tio vai tirar as coisas do carro só no outro dia. E ela me deixou passar aquela noite com aquela ansiedade
né, de imaginar o maravilhoso presente que ela havia trago para mim. E eu fiquei aquela noite e falei assim, gente, não é uma bola. Porque se fosse uma bola, ela dizia, olha, trouxe uma bola para você. Se fosse um carrinho, um simples carrinho, ela disse, Deus, eu comprei um carrinho para você e trouxe para você. Mas ela falou um presente maravilhoso. Eu disse, gente, é melhor do que bola e é melhor do que carrinho. E eu fiquei aquela noite assim, louco para chegar o outro dia, para poder receber o presente da minha tia. Fui o primeiro a levantar, ela demorou um pouco a acordar, ela acordou, a primeira coisa que eu falei, perguntei para ela, se tia, quer que ajude a senhora a tirar as malas do carro? Eu disse, não, vamos tomar café primeiro. Eu disse, vamos. Fui na padaria correndo, comprei pão, voltei, e aquela coisa toda, e até que ela tirou do carro a mala. Aí quando ela tirou a mala e eu vi que a mala não tinha tanto volume, eu falei assim, é um presente pequeno, é um brinquedo pequeno, é uma coisa, né? Aí ela tirou da mala a Bíblia dela, eu falei assim, é a Bíblia, que ótimo, né? E da Bíblia ela abriu e tirou o envelope, e ela chegou o envelope e assim, olha, trouxe especialmente para você, um envelope. Aí eu falei assim, deve ter dinheiro para comprar o presente maravilhoso que ela falou. Aí quando eu tirei o envelope, era um papel rasgado, escrito ao amigo Davidson, um abraço e um carinho, uma lembrança do seu amigo Ferrugem, e a data. Aí eu olhei aquele papel e falei assim, tia, o que é isso? E ela falou assim, David, você não sabe o Ferrugem da televisão, aquele ator, comediante? Olha, eu entrei numa fila gigantesca para poder conseguir esse autógrafo para você. E eu olhei aquele autógrafo, sabe? E falei assim, nossa, agradeci a ela, né? E eu falei assim, meu Deus, que presente é esse? Dei valor nenhum. Sabe, fiquei assim triste, eu esperando um carrinho, e eu na minha oração para Deus, se Deus fosse uma bola, eu estaria muito mais feliz. E eu guardei o presente, e quando começaram as aulas, eu cheguei na aula, e cheguei para um amigo meu, falei assim, a tia minha veio do Rio, rapaz, você veio, em vez de me trazer presente, me trouxe um autógrafo do Ferrugem. Aí ele disse, mentira, você não tem um autógrafo do Ferrugem? Eu disse, tenho. Aí eu comecei a perceber que aquele negócio era importante para os outros, sabe, meus amigos. Aí eu fui e colei na capa do meu caderno, no fundo da capa, e ele espalhou para os meus amigos que eu tinha o autógrafo do Ferrugem, e fez uma fila na minha mesa, na hora do recreio, para as pessoas lerem e verem o autógrafo do Ferrugem na minha... Eu descobri o valor de algo que eu não dava valor. Esse texto ele fala de pessoas que não reconheceram o valor. Os fariseus que, encontrando Jesus Cristo, e ao encontrar Jesus Cristo, ao invés de aitar, a reverenda Veraldo disse, na liturgia do culto, nós pudéssemos observar cada momento da parte do culto, que nós estivéssemos atentos e que não perdêssemos nada. Aqui nesse texto, Jesus, ele se encontra com os fariseus, e ele declara para os fariseus uma grande verdade. E a verdade que ele declara para os fariseus é, eu sou a luz do mundo. E quando a gente olha para esta verdade, a gente percebe diante desse texto quantas pessoas cegas e não tiveram a oportunidade de desfrutar desse tempo, desse momento e com a pessoa de Jesus Cristo. E às vezes, queridos irmãos, às vezes acontece com a gente também. Quantas vezes na nossa vida, na nossa correria do dia a dia, nós não percebemos essa presença de Jesus na nossa vida? Quantas vezes nos momentos de aflição, de angústia da nossa vida, nós não percebemos esta presença de Jesus? A presença de Jesus no Novo Testamento era uma presença física,
aonde Jesus se deslocava de um lugar para outro, aonde discípulos acompanhavam Jesus Cristo em vários lugares, aonde Jesus Cristo estava em determinados lugares e encontrou com determinadas pessoas e elas aproveitaram deste encontro. Quando nós falamos de hoje, essa presença de Jesus, ela não é mais física. Nós não precisamos afixar aqui na nossa igreja uma imagem de Jesus e nos dirigirmos até Ele, porque nós sabemos que essa presença de Jesus, ela é espiritual. Esse Jesus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas esse Jesus, ele habita onde? Aonde? Dentro do nosso coração. E aí, quando eu olho para esse texto e percebo que nesse texto não são pessoas normais, seculares, que não perceberam a presença de Jesus, mas eram homens religiosos, eram homens que conheciam a palavra de Deus, eram homens que tinham no seu coração um princípio assim de temor a Deus, um conhecimento de temor, eram pessoas que conheciam o Deus Todo-Poderoso. E eram religiosos que batiam no peito e diziam que eles eram os melhores religiosos da época. Mas eram pessoas que não conseguiam ver a luz. Eram cegos espiritualmente. E nesse texto a gente aprende, queridos irmãos, que a cegueira espiritual, ela às vezes, ela impossibilita de viver a nossa real condição. A cegueira espiritual, ela impossibilita a gente enxergar a nossa real situação. A pior coisa que existe é uma pessoa cega espiritualmente. E essa cegueira espiritual nos permite, e às vezes, de pessoas viverem no meio de pessoas religiosas. E este é o ponto que eu queria chamar a atenção dos irmãos. Porque o tempo que Jesus está falando aqui, Ele está falando com pessoas conhecedoras da lei. Como aquele jovem, intitulado Jovem Rico, que Jesus chega para ele e pergunta para ele: você conhece os mandamentos? Quando ele pergunta para Jesus: o que posso fazer de bom para herdar o reino dos céus? E Jesus pergunta para ele: você conhece os mandamentos? E ele responde: conheço os mandamentos. E aí Jesus chega para ele e ele começa a recitar os mandamentos para Jesus Cristo, achando que ia impressionar o coração de Jesus Cristo, a ponto de Jesus, ele queria que fazer com que Jesus chegasse para ele e dissesse: rapaz, não existe homem tão bom nesta terra como você. No entanto, Jesus chega para ele e fala para ele assim: olha, sai daqui, vai para a sua casa e coloca em prática todos os mandamentos que você conhece. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. E ele sai triste, porque a despeito de tanto conhecimento da palavra, ele era uma pessoa cega espiritualmente. A cegueira espiritual, ela não nos permite viver a real situação em que nós nos encontramos. E isso é terrível, irmãos. Enquanto eu não me enxergar como de fato quem eu sou, não vai haver transformação nenhuma na minha vida. Se eu não me olhar no espelho, eu vou me ver que meu cabelo está desarrumado. Enquanto eu não me olho no espelho, não há conserto meu. Eu continuo olhando, eu continuo andando, caminhando, achando que a minha vida está tudo bem. Mas só que nós precisamos, como cristãos, enxergar de fato a nossa vida e olhar para dentro de nós mesmos. Quando o apóstolo Paulo vai falar para a gente a respeito da ceia do Senhor, ele fala para a gente: examine-se, pois, o homem a si mesmo.
era necessário que estes fariseus, eles fizessem um exame pessoal, a ponto de olhar para eles mesmos, e quando olhar para eles mesmos, eles verem de fato quem eles eram, e não na roupagem da capa da religiosidade. Alguém que precisava arrancar as máscaras, porque para diante de Jesus Cristo, diante de Deus, nós não conseguimos usar máscaras. Segunda coisa que a gente aprende nesse texto é que a cegueira espiritual, ela nos impede de reconhecer que Jesus é a luz. A cegueira espiritual, ela nos impede não apenas de enxergar a nós mesmos, mas a cegueira espiritual nos impede de olhar e ver Jesus Cristo. Quantas coisas faz a gente perder o foco de Jesus, irmãos? A começar com a gente mesmo, com o nosso eu, com o nosso egoísmo, com as coisas que a gente quer para a gente, que impede a gente de olhar para Jesus Cristo. Quantas das vezes as circunstâncias da vida nos impedem a olhar para Jesus Cristo? Quando Pedro estava caminhando sobre as águas, quando ele tirou o seu olhar de Jesus Cristo e olhou para a circunstância adversa em que ele estava vivendo, pisando na água, que jamais poderia uma pessoa andar sobre as águas. E Pedro foi tomado por uma fé, a ponto de dar os primeiros passos. Eu não sei quantos passos Pedro deu, mas eu sei que em um determinado momento em que ele começou a olhar para a sua limitação humana, e ele começou a afundar, ele tirou o olhar de Jesus Cristo e perdeu uma grande bênção. E Jesus não deixou afundar. Jesus foi lá e pega Pedro e levanta Pedro. Eu não sei o que te atrapalha, eu sei as coisas que me atrapalham, as coisas que me impedem de reconhecer este Jesus. E nós não podemos, em hipótese alguma, em momento nenhum. Hoje nós temos o culto das luzes, aonde nós iremos acender as nossas velas e representando esta pessoa de Jesus Cristo, que iluminou a nossa vida, a nossa existência, que trouxe vida a gente. Mas em terceiro lugar, e último lugar, a cegueira espiritual nos impede de compreender a palavra do Senhor. O versículo 12, quando ele vai falar o versículo 12, ele vai dizer, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Por que Jesus fala que Ele é a luz do mundo? Por que Jesus diz para estes homens? Porque estes homens não conseguiram, eram conhecedores da palavra, eram homens que conheciam das profecias do profeta Isaías. Lá no capítulo 9, o profeta Isaías, ele declara que esse Jesus haveria de nascer, e ele seria a luz em meio às trevas, a luz no meio das trevas. Então, Jesus está dizendo para estes homens, para os fariseus, olha, as promessas de Deus, elas se cumprem, e as promessas de Deus, elas se cumpriram na minha vida. Eu gosto muito do texto de Mateus, no capítulo 1, quando no texto de Mateus, no capítulo 1, logo na genealogia de Jesus Cristo, no final, no versículo 17, ele vai dizer, de sorte que de todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, de Davi ao exílio Babilônia, 14, e do exílio Babilônia até Jesus Cristo, são 14.
Em todo tempo, a Bíblia ela vai registrar para a gente, mostrar para a gente que todas as promessas de Deus, elas se cumpriram. Os textos que foram lidos aqui, não sei se você prestou atenção, nos textos que foram lidos aqui na liturgia, falando a respeito do nascimento de Jesus Cristo, em alguns momentos o autor, Lucas, os evangelistas que registraram essas histórias, eles fazem um link com o Velho Testamento. Olha, Jesus ele teve que se retirar de Belém e ir para o Egito, porque no Antigo Testamento estava escrito que Jesus ia estar no Egito, quando Jesus nasce em Belém, porque há referência de Jesus nascendo em Belém. O Velho Testamento ele se completa no Novo Testamento, e isso quer dizer para a gente, não apenas que a palavra de Deus ela é viva, mas que a palavra de Deus ela é verdadeira. E as pessoas chegavam na época, os fariseus, porque segundo a lei do fariseu, qualquer palavra dita tinha que ter pelo menos 2 testemunhas, e Jesus disse para eles: eu não preciso de testemunha para poder dizer a verdade, porque eu sou a verdade, Ele é a verdade. Nós estamos vivendo o Espírito Natal, e o Natal, irmãos e irmãs, a mensagem do nascimento do Messias prometido, que haveria de vir a este mundo, a trazer luz, nós que vivíamos na região das trevas, Ele trouxe luz à nossa vida. Não permita que nada ofusque você ver a luz de Jesus no seu coração. Não permita que nada traga esta cegueira espiritual na sua vida, a ponto de te impedir de compreender e crer nas promessas de Deus para a sua vida. E mais do que isso, Ele fala para a gente, no versículo 12, na parte final do versículo 12: quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Nós temos esta luz brilhando no nosso coração. Agora há pouco as luzes aqui vão ser apagadas, que vão representar as trevas, simbolicamente, e as luzes serão acesas, e você vai ver que as trevas ela não tem poder sobre a luz. As trevas não têm poder sobre a luz. As trevas representam um povo, um mundo sem Deus. Lá no Espírito Santo, há pouco tempo atrás, a polícia militar entrou em greve. Os moradores grandes, da maioria das cidades lá do Espírito Santo, as pessoas se trancaram dentro de casa, com medo. As lojas foram saqueadas, as ruas pareciam ruas desertas, porque todo mundo tinha medo de sair para fora, com medo de uma cidade entregue aos malfeitores. Isso é trevas. Mas Jesus Cristo, Ele mora no nosso coração, Ele dissipa do nosso coração todo medo, a ponto do salmista dizer: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo? Jesus é a sua luz, nós não precisamos temer nada em ninguém. Mas eu queria convidar você a abrir seus olhos espirituais, para que você pudesse ver esta luz todos os dias, onde quer que você vá, esta luz, ela vai te acompanhar, e esta luz vai servir de referência também para os outros, as pessoas que vivem nas trevas, que trabalham com a gente, que estudam com a gente, que moram perto da nossa casa, vão ver na gente a luz de Deus brilhando, que é Cristo Jesus.
Que Deus nos dê um Natal abençoado e um Natal cheio de luz, um Natal cheio das bênçãos do nosso Senhor.